Boa tarde, meus amores, tudo bem? Então vamos estudar sobre pronomes pessoais e a coesão textual. Página 147, vamos até a página 149. Releia a rubrica a seguir, extraída do texto teatral Bonequinha de Pano. Entra o piano e a boneca começa a fazer uma ginástica aeróbica e anima todo mundo na plateia, que a acompanha com palmas bem cadenciadas. No final da ginástica, para cansadinha. Observe que o pronome oblíquo a faz referência ao substantivo boneca, já mencionado no texto, evitando repeti-lo. Algumas palavras são empregadas para fazer referência a pessoas, coisas e ideias citadas anteriormente. O uso dessas palavras evita repetição e torna o texto mais harmonioso. Quando isso ocorre, dizemos que há coesão textual. Os pronomes pessoais são exemplos de palavras que podem contribuir para esse efeito. Então, os pronomes pessoais a gente utiliza para não haver repetições no texto, e com isso vai ocorrer uma coesão textual. Quando o texto está mais harmonioso, tem uma coesão textual. Então, vamos para a atividade. Número 1. Reescreva as frases eliminando as repetições. Para isso, empregue um dos pronomes abaixo. Então, tem os pronomes le, a, ela. E nós vamos utilizar esses pronomes para poder evitar usar repetições, para não repetir as palavras. Então tá assim: Juliana começou a estudar inglês. Juliana quer aprender uma nova língua. Então como é que ficaria? Juliana começou a estudar inglês, ela quer aprender uma nova língua. E aí você vai também utilizar, fazer, na letra B e na letra C, tá? Utilizando os pronomes le, a e ela. Número 2. Leia a notícia a seguir e observe as expressões destacadas. Então, tem uma notícia e tem algumas expressões destacadas, como no primeiro lá, ele, o ator, eles. E aí embaixo está assim, letra A. No primeiro parágrafo, qual substantivo pronome ele retoma nesse texto? Então, o pronome ele tá se referindo a quem no texto? Letra B. E o pronome eles em destaque no segundo parágrafo. Então, eles, lá no segundo parágrafo, está se referindo a quem? Então, vocês vão escrever. Letra C. A expressão o ator destacada no segundo parágrafo retoma qual palavra? Chico ou mamulengo? Letra D. Qual pronome pessoal poderia ter sido empregado no lugar de o ator? Qual poderia ser o pronome? Letra E. Releia o trecho abaixo. Apesar deles não entenderem o idioma, compreendem o espetáculo e interagem com a gente. Aí tem um pontinho, para poder responder. Qual pronome pode substituir a expressão em destaque com a gente? Conosco, nós ou os. Número 3. Complete as lacunas do texto com os pronomes apresentados no quadro. Então, tem os pronomes ele, o, ela, elas e as, E aí, vocês vão colocar esses pronomes no texto. Por exemplo, William Shakespeare nasceu em... Vamos lá. E aí você, por exemplo, no primeiro parágrafo aí, poderia colocar, no segundo parágrafo, o pronome ele. Ele, pode colocar o pronome ele. Ele foi um poeta e dramaturgo inglês que escreveu diversas peças teatrais. Ao longo do tempo, muitos escritores as traduziram para vários idiomas e assim por diante. Embaixo está assim: ligue os pronomes que você empregou aos substantivos a que se refere no texto, tá? Então vocês vão ligar os pronomes ao o que estava se referindo lá no texto. Por exemplo, o pronome o pronome o estava se referindo a William Shakespeare, tá? Pronome ele também estava se referindo a William Shakespeare. Pronome ela estava se referindo a quem? Pronome elas, para quem que estava se referindo, tá? Então, vocês vão ligar. Beijinhos.